Buenas, meus amigos, de todas as querências, como é que estamos, pessoal? Tranquilo? Então, né, pessoal, final de semana por aqui, entardecer no pago, né, pessoal? Então chega essa hora, é a hora de tratar as gajinas, né? As gajinas de postura, as galinhas caipiras. Quando você fala em galinha caipira, né, pessoal, o ovo caipira é a galinha que come o verde, né? Ela come o milho, a ração de postura, mas ela tem que comer o verde, ela tem que ser solta. Senão a galinha confinada não é o ovo caipira, né? Aí é um ovo que até a gema fica esbranquiçada, né, pessoal? Então agora o videozito de hoje, né, pessoal, é falando sobre as riquezas do Brasil, né, da nossa pátria amada, e também falando do dente de leão, uma planta do campo medicinal, com nutrientes, né, pessoal, para as aves e para nós seres humanos, né, dá para comer feito salada, assim, né, pessoal. Tem muitos nutrientes, o dente de leão e a serralha, né, que são idênticas, né, pessoal, do mesmo gênero, mas tem que saber diferenciar, porque tem muitas ervas do campo que são venenosas, né, pessoal. Então a gente vai estar mostrando ali, passo a passo, né. Então hoje fez um dia bom aqui, né, pessoal, sol bom, né, nem parece inverno, parece primavera, né, pessoal, mas a tardinha cai, né, despenca a temperatura, então tem que gravetear e ter lenha sempre, né, pessoal? Então a lida não para, né. E as geadas foram grandes, né, pessoal? Muitas plantas morreram derivadas da geada preta, né? A gente já fez vídeo falando sobre a geada preta, que a geada preta ela mata muita planta, né, pessoal? Como tá no cenário aqui as bananeiras tudo seca, né? Mas a bananeira é uma planta que seca mesmo, né, pessoal? No inverno. Mas já tá brotando embaixo, né? Chega setembro ela vem novamente, né? Como a macieira, as videiras. Para as uvas é muito bom, né, pessoal? As uvas quanto mais frio melhor, né? Assim como para as flores, as hortênsias, as roseiras, inúmeras plantas que ficam dormentes. Então é isso aí, né, pessoal? Então falando sobre as riquezas do nosso país, do Brasil, o nosso país é um país de primeiro mundo, né, pessoal? Queira quem não queira, né, como diz o gaúcho. É um país de primeiro mundo, né, pessoal? Só não está destacado em primeiro mundo derivado das engrenagens, né, pessoal? Porque é uma engrenagem, né? O nosso país, como todo país, a administração é engrenagem, né, pessoal? Então essas peças que vão ficando enferrujadas, né, pessoal? Umas peças que não dá mais tem que ser trocada, né? E outras tem que ser, né, bem, né, arrumadas para seguir toda a engrenagem funcionando junto, né, pessoal? Porque em extensão, né, pessoal, se juntar o Paraná e São Paulo junto, que é 2 estados só do nosso país, é maiores, né, pessoal, em extensão e população do que vários países do primeiro mundo da Europa, né? Então nosso Brasil é grandíssimo, pessoal, é grandíssimo. E de São Gabriel aqui até o Acre, né, pessoal, é uma terra produtiva, né? Tudo que planta nasce, né, pessoal? As riquezas, a potência que tem o nosso país, né, o nosso Brasil, né? Então quando a gente fala nessas peças, né, da engrenagem que não funciona, né, pessoal, derivada da politicagem, né? Então fica esse debate, né, essa lenga-lenga aí, né, pessoal? Essas peleias de esquerda e de direita. Né? E quem perde é o povo com isso aí, né? Represárias, tem pessoa que sofre perseguições derivado a um partido e outro. Fica essas rinchas, né, pessoal? Umas rinchas que não tem cabimento, né? Um país grandíssimo, o jeito que é, né? E isso aí não é de agora, já é de anos, né, pessoal? Com a potência que tem o país, né? Nós somos o dono do pulmão do mundo, né? Que é a Amazônia. A Amazônia é riqueza em tudo, né, pessoal? O Deus dos peixes, a flora toda, os medicamentos de laboratório, tudo tirado da flora da Amazônia. A Amazônia tem todo o remédio para cura, todo, para tudo que é tipo de enfermidade. A Amazônia é riquíssima, poderosa em tudo, né, pessoal? Assim como os grãos, né? O arroz, né? O feijão, o trigo, a soja, o café. Ah, inúmeras, né, pessoal? Que é quantidades de terra, como na Bahia, né? O pessoal acha que a Bahia é só cultural. Também tem cultura grandíssima. Mas tem grandes campos e campos plenos, né? A passos largos em soja, em cana-de-açúcar, né? O café, né, pessoal? A criação do gado bovino, né? O Nelore, o Braford, né? O Hereford, o Angus. Enfim, né, pessoal? Potências, né? Fábricas, indústrias. Então o Brasil é um país de primeiro mundo. O Brasil sempre foi de primeiro mundo. Só é coisas que a gente manda de carne para fora, né, pessoal? Que vai de grãos para fora, né? Nós temos o petróleo, a gente tem os peixes do litoral, o camarão, o cação, né? A anchova, né? Como os peixes de rio. Enfim, né, pessoal? É um país que tudo tem, né? As pedras preciosas, o ouro, a prata, né? Enfim, né, pessoal? É tudo, né?
E esses imigrantes que o Brasil colônia vieram só somar aqui os italianos, alemães, poloneses, né? Que tem esse país riquíssimo, né, pessoal? O Brasil é um país de potência, né? Só é mal administrado, infelizmente, né, pessoal? Então a gente tinha o patriotismo, né? Voltando às origens, quando a gente era piá, tinha que cantar o hino nacional, a gente se arrepiava dos pés à cabeça, né, pessoal? Quem serviu o exército sabe também a potência das forças armadas que tem no nosso país, né, pessoal? Tanto o exército como a marinha, a aeronáutica, a potência. Né? A maior escola que tem o povo brasileiro, né, pessoal? Então o nosso país é potência, pessoal. É potencial e é uma pátria amada, né? Só mal administrada, infelizmente, né, pessoal? Há anos, né? Então quem sai daqui, né, pessoal, a gente tem parente em Portugal, eu tenho primas que nasceram aqui nos Pagos, foram para Santa Catarina, depois formaram família, estão em Portugal há anos, mais de 30 anos, né, pessoal? E estão sempre com saudade do Brasil, e são brasileiros, né? Perguntam onde é a terra natal, onde nasceu, Brasil. Né? A gente tem parentes, primos também aqui no Uruguai, né? Nos Hermanos, em Paysandu, né? Tem aqui em Melo, né, pessoal? Então são sempre brasileiros. Então a gente tem que ser uma nação, né, pessoal, que seja mais patriota, né? As crianças. Então a gente fica sabendo também, né, pessoal, dessas mortandade de criança nas escolas, já não é a primeira vez, né? Alunos com crianças com problemas psiquiátricos, né? Tratado por psicólogos, tinham que ser separados, né, pessoal? Imagina criança na escola ser morto, assim, assassinado do nada, né? Então tem que ter guardinha nas escolas, né, pessoal? Tem que ter guardas nas escolas, né? As crianças de 6 a 13 anos são inocentes, né, pessoal? Elas precisam de uma proteção para o pai ficar mais seguro em casa, né? Então, voltando às origens, né, pessoal? A gente, quando saía para a escola, quando era pequeno, o pai ou a mãe perguntava, para onde tu vai? Para a escola. O que a escola é tua? A segunda casa. O que o professor, a professora é? A segunda mãe, segundo pai. Então já sabe, se tomar um puxão de orelha lá, a correção pega em casa, né? E a correção o que era? A vara de marmelo, o chinelo geralmente era o havaiana, né? E, em última instância, uma cinta, né, pessoal? Mas era uma correção que podia, então os tempos mudaram, né, pessoal? Então essas coisas de antes eram melhor, né, pessoal? Era o melhor, né? Então as crianças têm que se criar patriota, né? Hoje em dia a gente vê jovens, a gente pode falar, estamos num país democrático, um país liberal, jovens que vão votar pela primeira vez, a gente vê eles comentando, né? Ah, já escolhesse em quem votar já, vou votar no menos ruim, eu vou votar no menos larápio. Isso aí é triste, né, pessoal? Isso entristece, né, essa politicagem, né? Que fica esquerda, direita, né? Um braço direito e a mão e o braço esquerdo. E o corpo, que é o povo, que é a população esquecida, né, pessoal? Sofrendo na educação, na segurança, né? Devia ter uns cursos mais, né, mais rigorosos, né? Em pelotões operacionais, né, pessoal? Pessoal apto a sair à rua, né? Os agricultores aí, né, pessoal, que sofrem, né? Porque o agricultor, o produtor rural, nunca foram reconhecidos no país. Nunca foram reconhecidos como são, né, pessoal? E da onde sai o alimento da terra, né, pessoal? Então é isso aí, né, pessoal? Eu acho que a educação deveria ser melhor, né? A segurança poderia ser bem melhor, né, pessoal? A saúde bem mais melhor. Então é um país bom, é bom, né? Mas tem muitas coisas aí que tem que ser mudada nessa engrenagem, né, pessoal? E parar com essa politicagem, né? Então, antigamente, nos galpões, meu avô, meu pai, falavam em política, mas não tinha esse monte de partido, esse monte de políticos, né? Não era essa grande quantidade, né? Ou era brisolista, ou era getulista, e quando a coisa apertava, eles paravam, trocavam de assunto, né? Morria ali, não tinha respeito. Hoje em dia não, hoje em dia tem represália. Se tu não é de esquerda, tu não trabalha aqui. Se tu não é de direita, tu não fica aqui. E tem, né, pessoal? Tem vários setores, tem. Então não era para ser assim, né, pessoal? A potência, o Brasil é um país de primeiro mundo. Queira quem não queira, né, pessoal? Só falta umas coisinhas ser mexidas, né? E parar com essa politicagem, né, pessoal? Então era isso aí, né, pessoal? Vamos educar nossas crianças, né? A ser patriota. E tomara que inventasse leis mais rigorosas de botar policiamento nas escolas, né, pessoal? Esses inocentes precisam de uma segurança, as crianças precisam de se estudar para ser, né? Ter um futuro melhor, sociedade melhor, mas onde tenha estabilidade, sossego e paz, né, pessoal? Com segurança, né? Então tem que ter guardinha nessas escolas, né? Cuidando das crianças. E bastante câmaras também, né? Mas câmara não evita muita coisa, tem que ter, né, pessoal? A segurança, né? Pessoal, né? Humana. Então é isso aí, né, pessoal? Vamos dar jeito de soltar as gajinas de postura ali.
e falar sobre a serralha e o dente de leão, né, pessoal? Que são bem nutricionais, né, pra gente. Então, né, pessoal, na hora de dar o trato para as gallinas, né? Então a gente sempre corta um verde, né, pessoal? Um azevém, né? Uma aveia preta, que a aveia ajuda na postura, né? E a gente colhe sempre também a serralha, né, pessoal? O dente de leão. São nutritivas para as galinhas. Né? A gente vai estar mostrando depois também ali um remédio caseiro, né, pessoal? Que ajuda bastante, porque a galinha tem que ter a saúde, né? Então a gente coloca na água, né, pessoal? Como tem o pó de enxofre, pode colocar de quando em vez. A borra do café, né? Depois de passar do café, pode colocar na água de vez em quando. É para não dar peste, né? E o animal tem que estar sadio, né? Então a galinha para colocar ovos, né? Geralmente o ano todo, né, pessoal? Ela para 2, 3 meses do inverno, né? Para em maio e segue em julho, né? E dependendo da raça, como o garnizé, algumas raças de gorna, ela não para nunca, né, pessoal? Fica 2, 3 dias sem colocar e sempre colocando ovos. Então a gente vai fazendo sempre a seleção das melhores raças, né, pessoal? Ou cruzas para sempre ter ovo, né? De postura. Mas tem que dar esses medicamentos na água, né, pessoal? Para ter a saúde, a galinha precisa, né? Para não pestear, limpar bem os galinheiros, né, pessoal? Sempre de quando em vez de colocar uma criolina, varrer bem, né? E a cama aviária é usada na horta, quem tem horta, né? Então um ovinho caipira é muito bom, né? Então o ovo caipira tem diferença, né? O ovo caipira ele tem a gema bem amarela. Então o ovo de granja ele é um ovo da gema clara, que é só a ração, né, pessoal? Então o ovo, para ser um ovo caipira, a galinha tem que verdejar, né? Eu sempre largo elas agora à tardinha para elas comer o pasto. Só que a geada tem queimado muita grama, né, pessoal? São umas geadas muito intensas, né? E ainda vem uma onda polar aí de frio, né? Tá fazendo esses dias bons, a gente tem que aproveitar, né? Então o dente de leão, né, pessoal? O dente de leão é esse aqui, né? Ele é uma árvore, um arbusto, uma folhagem que dá no campo, né? E parece quando vai crescendo, parece um dente de leão mesmo, né? E a serralha é quase idêntica, né? Só um verde mais claro, né, pessoal, e mais comprido, né? Então ela serve como salada, né, pessoal? É comestível, né, em saladas, né? Derivada aos nutrientes, né? É semelhante a um arruco, né? Então dá para fazer salada. Meu pai usava muito, né? Tanto a serralha como o dente de leão. Mas tem que saber definir, né, pessoal? Porque tem muitas ervas do campo que pode ser veneno, né? Então, a minha avó sempre falava, né, que a planta do campo, né, pessoal, aqui não é veneno, ela é medicinal, e é, né? Então ela tem umas propriedades que ajudam muito para as aves, né? Tanto o dente de leão como a serralha, né, pessoal? Ela tem um líquido leitoso, né, pessoal, que dá no meio ela tem um líquido bem leitoso, assim, que dá no meio. Isso aqui é curativo, né, pessoal? Isso tem nutrientes para nós humanos e para as aves, né? Para os animais de pena, né, pessoal? Então não deixa pestear o animal e ajuda na postura, né? O verde ajuda muito na postura, né, pessoal? Então é muito bom para quem tem aves, né? O dente de leão. Então o dente de leão tem as propriedades, né, pessoal? Diurética, ela é anti-inflamatória, né? Ajuda no tratamento digestivo, para digestão, muito bom. Como a serralha também, né? A serralha é diurética também. São quase idênticas, né? Muda só a tonalidade da cor, que é mais clara, e um pouco maior. O dente de leão dá uma florzinha amarela quando está com o pendão alto, assim, né? Então a serralha é muito boa nas anemias, né? Nos problemas hepáticos e no tratamento de edemas também, né? Então é bastante nutrientes, né? Dá para comer nas iguarias, assim, né? Nos pratos como salada, né? Substituindo a rúcula, né? Como o agrião. Tem várias plantas do campo que a gente conhece e aprendeu, né, pessoal? Voltando às origens com os homens rurais, né? Com minhas avós, com meus avós, com meus pais, né? Tem a beldroega, também é medicinal, uma planta que dá no campo, que é comestível, né? Também tem o mestruz, né, pessoal? O mestruz é eficaz, né, pessoal, para problemas respiratórios, para problemas pulmonares, né? Então usavam muito, né? Como o agrião também é, né, pessoal? Dá para fazer xaropes. E o mestruz é excelente, né? Com óleozinho de oliva e com vinagre. A salada de mestruz cura doenças pulmonares, bronquite, resfriados. Né? E é uma salada com um gosto paladar semelhante ao agrião, né, pessoal? Então o agrião dá em qualquer banhado, tem agrião, né, pessoal?
E agora tem o agrião do seco, que dá para plantar em hortas também. Então é isso aí, né, pessoal? Outras plantinhas que tem no campo também, como a figueirilha, né? Figueirilha é semelhante à folha, é uma figueira, né? Dá umas raizinhas no solo. E essas raizinhas a gente usava para fazer o fumo crioulo, né, pessoal? O fumo que a gente cortava assim, né? Esmiuçava na mão e colocava na palha do milho, né, pessoal? Há 14 anos atrás eu fumava, era fumante, né, pessoal? Tinha visto o tabagismo, graças a Deus parei, né? Mas nos galpões lá, meu avô, a gente sempre fazia. Fica um cheiro bom de figueirilha no ar, né? Que era o fumo em rama, que era o fumo puro que vinha, né? Feito na palha do milho, né? Então a figueirilha também é outro remédio medicinal, né? A raizinha, a batatinha da figueirilha que dá no campo, ela é para problemas de... Ela ajuda, né, pessoal, a baixar a febre. Então, ajuda nos tratamentos gripais para baixar a febre. E tem um cheirinho de figo, assim, muito bom, né? Então agora a gente vai soltar as galinhas, né, pessoal? E vai estar colocando na água ali, limpando a água, né? E fazendo o trato necessário na água e dando esse medicamento caseiro que é muito bom para a saúde das aves, né, pessoal? Onde tem muitas aves tem que ter o cuidado para não pestear, né? E fazer geralmente a limpeza dos galinheiros nos finais de semana, né, pessoal? Trocar água, um dia sim, um dia não, né? Que é para ter um animal sadio com, né, com bastante ovos. Então chegou a hora de soltar as galinhas. Agora a gente vai trocar a água ali, o recipiente da água delas, né, pessoal? E colocar ali, né, um dente de alho na água e meio limão, né, pessoal? Que o limão ele ajuda em tudo, né, pessoal? Na imunidade da ave e para nós humanos também, né? O limão é muitos nutrientes, é muito bom para a saúde da gente, para a saúde das aves, né? E o alho, né, pessoal? O alho é anti-inflamatório e tem grandes benefícios também, não deixa pestear, não deixa dar boba, né? Então é muito bom, né, pessoal? Assim como também é bom a borra do café, né? Passada, a gente usa na água, coloca na água das aves, daí a 2 dias troca a água, né, pessoal? O pó de enxofre é muito bom, né? Os médicos veterinários aconselham a colocar o pó de enxofre na água da ave, mas assim como a folha da bananeira também ajuda na postagem, né, pessoal? E ajuda na saúde da ave. O alho e o limão é muito bom, né, pessoal? A gente vai estar mostrando ali, né? Então, né, pessoal, vamos medicar as aves aqui, né? A gente escovou o recipiente da água, né, pessoal? Tá pequeno aqui o recipiente porque é poucas galinhas, né? São 7 galinhas só e um galo. Mas quando é um coxo maior assim, né, pessoal? Aí você coloca um limão inteiro, né? Então sendo menor assim, vai um limão, né? Limpando um dia assim, um dia assim e outro não, né, pessoal? A água tem que ser trocada, né, sucessivamente dos animais, né? Escovado bem para tirar o limo, né, pessoal? Então amanhã é domingo, é dia de limpar bem aqui a cama aviária, né, pessoal? Tem que colher uma vassoura, fazer uma vassoura nova. Então a gente pega essa cama aviária e usa na horta, né? Então excelente, orgânico, né, pessoal? Então a gente tem que varrer e botar uma criolina, né? Para não criar muita amônia, né, pessoal? A amônia é o que solta das penas da galinha, aquele cheiro vai trazendo doenças, né? Então trocou a água, né, pessoal? A gente coloca meio limão assim, né? Coloca meio limão de água na água. E pode atirar ali, né, pessoal, a casca. E um dente de alho, né? Picado assim, pode ser com casca e tudo, né? Coloca na água, né? Então o limão tem fortes nutrientes, né? Para nós humanos e para as aves é excelente, né, pessoal? Evita muita doenças nos animais, nas aves. E o alho também, né, pessoal? É contra tudo que é tipo de infecção, né? Então deixando 2 dias aqui, as aves vai dar sede, elas vão ter que tomar, né, pessoal? Passando 2 dias tira, né? E daí né? De 2 em 2 meses dá para fazer isso aí no forte do verão, no frio, né, pessoal? Que é para ter umas aves sadias, né? Então quem tem ave aí sabe, né, pessoal? A gente nunca para de criar, né? Uma época eu tive 2, 3 só, mas depois a gente... É um ovo bom, né, pessoal? Sadio, né, que a gente tem, né? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha aí. Tem 5 ovos hoje, né, pessoal? Já tá garantida a omelete, né? Vamos ter que colher. Então é isso aí, né, pessoal? As aves a gente tem que ter os cuidados, né, necessários para ter uns animais sadios e colocando ovos, né?
E à noite é bom também ter uma lâmpada no galinheiro, né, pessoal? E deixar essa lâmpada acesa até as 9h30, 10 horas da noite, que o animal gasta menos energia, né? Ele fica como se fosse o dia maior com a luminosidade da lâmpada. E aí segue a postura, né, pessoal? É muito bom isso aí, né? Então era isso aí, o videozito, né, pessoal? Falando das riquezas da nossa pátria amada, Brasil, e das plantas medicinais, né? O dente de leão e a serralha. Então deixe seu positivo, seu joinha aí para ajudar no crescimento do canal, né, pessoal? Compartilhe com os amigos. Ative ali no sininho das notificações, nas opiniões em todas, né pessoal? Para receber os novos vídeos editados. Um abençoado final de semana a todos nós. Né? Um forte abraço a todos os amigos dos campos da internet. E fique todos com Deus.